Capítulo 3, Jaiva Dharma. Naimítica Dharma deve ser abandonado. Certa noite, logo após as 10 horas, Sannyasi Maharaj sentou-se para cantar Harinama no topo de uma colina que fica numa parte reclusa de seu bosque em Sri Godruma. Ao fixar o seu olhar na direção norte, ele percebeu que a lua cheia reluzia no céu e espalhava seu brilho incomparável por toda Sri Navadvipa Mandala. De repente, uma manifestação divina de Sri Mayapura, que ficava próxima dali, tornou-se visível diante dos seus olhos. Sannyasi Maharaj exclamou: "Oh, que visão extraordinária! Estou vendo um lugar sagrado dos mais admiráveis e bem-aventurado. Altos palácios cavejados de joias, templos e arcadas ornamentadas iluminam a margem do rio Jahnavi, com seu cintilante esplendor. De muitos recantos ouvia-se o som estrondoso do Harinama Sankirtana, como se perfurasse o céu. Centenas de Vaishnavas como Narada, tocando sua vina, cantam Sri Nama e dançam. De um lado está Mahadeva, de complexão clara, com seu tambor da Maro na mão. Ele está exclamando: "Ó Visvambara, por favor, conceda-me sua misericórdia." Dizendo isso, ele dança Tandavani Mritya freneticamente e em seguida cai ao solo inconsciente. Do outro lado, o Brahma de 4 cabeças está sentado numa reunião de rishis que são bem versados no conhecimento védico. Ele recita o seguinte mantra védico e lucidamente explica seu significado. Maham Prabhu Vai Purusha Sattva Yasya Pravartaka Suni Malam Nimam Pratim Ishano Jyoti Avyaya. Shvetavattara Upanishads 3.12. Esta personalidade é indubitavelmente Mahan, Supremo. Ele é Prabhu, Mestre. Ele outorga a tendência à inteligência, e por sua misericórdia, uma pessoa pode alcançar a paz supremamente pura e transcendental. Esta pessoa é conhecida como Mahaprabhu Chaitanya, é Purusha, a personalidade, a pessoa suprema. Ele é Ishana, o regente supremo. Ele é Jyotisvarupa, auto-manifesto e dotado de uma brilhante refulgência devido ao esplendor dourado de seus membros. Ele é Avyaya, o Senhor imperecível. Em outro lugar, Indra e outros devas estão pulando em êxtase, brandando: Jai Prabhu Gaurachandra, Jai Nityananda. Os pássaros pousados nos galhos das árvores cantam alegremente: Gaur Nitai, Gaur Nitai. Enormes abelhas negras embriagadas por terem bebido Gaura Nama Rasa, o néctar do santo nome de Gaura, zumbem em todas as partes dos jardins floridos. Prakriti Devi, a deusa da natureza, sente-se enlouquecida por Gaura Rasa, difundindo seu magnificante brilho por toda parte. Magnificente brilho por toda parte. Isto é maravilhoso. Já vi Sri Mayapura em plena luz do dia muitas vezes, mas jamais havia contemplado algo assim antes. O que estou vendo? Lembrando-se de seu Gurudeva, Sannyasi Maharaj disse: Ó Prabhu, agora posso entender que você me outorgou sua misericórdia ao me conceder uma visão do aspecto transcendental, a Prakrita de Mayapur. De hoje em diante devo me considerar o seguidor de Sri Gaurachandra. Vejo que todos nessa divina terra de Navadvip usam um colar de contas de Tulasi, Tilaka na testa e as letras de Sinama estampadas em seus corpos. Eu também devo fazer o mesmo. Ao dizer isso, Sannyasi Maharaj caiu inconsciente e desmaiou. Após algum tempo, ele recobrou sua consciência externa e pôs-se a chorar. Na verdade, eu sou extremamente afortunado, pois pela misericórdia de meu Guru pude ter uma visão momentânea da terra sagrada de Sri Navadvip. Depois eu ligo para ela. Navadvip. Na manhã seguinte, depois de jogar seu bastão Ekadanda no rio, ele decorou o pescoço com um colar de tulasi com 3 voltas e a testa com a marca de Udriva Pundra Tilaka, e cantou Hari Hari e começou a dançar.
Quando os Vaishnavas de Godruma viram o humor extraordinário e a nova aparência do Sannyasi Maharaj, eles ofereceram-lhe prostradas referências, dizendo: você foi abençoado, você foi abençoado. Ele ficou um tanto embaraçado com aquilo e disse: aceitei esse vestimenta Vaishnava para tornar-me objeto da misericórdia dos Vaishnavas, mas agora eu deparei com outro obstáculo. Já ouvi muitas vezes da boca de Gurudeva a seguinte declaração: Trinada Pisa Nisyana Tarura Pisa Rijana Manina Manadana Kirtanya Sadahari. Considerando-se mais insignificante do que uma folha da grama, mais tolerante que uma árvore, livre de todo desejo de prestígio pessoal e oferecer todos os outros, deve-se constantemente absorver em Harinama. Agora os membros, mesmo os Vaishnavas, os quais tenho como meus gurus, estão prestando-me reverência. O que será de mim? Após refletir assim, ele aproximou-se para Mahansa Babaji, ofereceu-lhe prostradas reverências e pôs de pé com a cabeça curvada. Babaji Maharaj estava sentado sob a árvore de Madhavi, cantando Harinama. Vendo a completa mudança de vestes de Sannyasi Maharaj e seu despertar de bhava por Srinama, ele abraçou-o, banhou-o com lágrimas de amor, dizendo: Vaishnava Dasa, hoje tornei-me bem-sucedida ao tocar o seu corpo auspicioso. Assim, com essa declaração, Sannyasi Maharaj deixou o seu nome anterior. E a partir daquele dia ele ficou conhecido como Vaishnava Dasa e começou uma nova vida. Abandonou suas vestes de Sannyasi Mayavadi, seu exaltado nome de Sannyasi e a alta estima que mantinha por si mesmo. Naquela tarde, muitos Vaishnavas vieram de Shigrodruma e Sivanava Madhyadvipa para vir para Mahansa Babaji em Sri Paduma Kunja. Todos se sentaram ao redor dele, cantando Harinama com Tulasi Mala nas mãos. Eles exclamavam: Ei Goranga, Ei Nityananda, Ei Sitanata, Jaya Satitananda. E seus olhos enchiam-se de lágrimas. Os Vaishnavas conservavam entre si sobre assuntos relacionados ao serviço de confidencial de seu Istadeva, deidade adorável, e depois, após circungirarem Tulasi Devi, prestaram reverências. Nesse momento, Vaishnava Dasa também circunjurou Sivrinda Devi e rolou na poeira dos pés de lótus dos Vaishnavas. Alguns dos Vaishnavas murmuraram entre si: aquele não é o Sannyasi Maharaj? Hoje ele está com uma aparência extraordinária. Rolando no chão diante dos Vaishnavas, Vaishnava Dasa diz: hoje minha vida tornou-se bem-sucedida, pois obtive a poeira dos pés de lótus dos Vaishnavas. Pela misericórdia de Gurudeva, entendi claramente que a diva não tem propósito a menos que consiga a poeira dos pés dos Vaishnavas. A poeira dos pés dos Vaishnavas, a água que lava seus pés, a água que lava os pés deles e o néctar que emana de seus lábios, esses três itens são o remédio e o modo da vida para o paciente que sofre da doença da existência material. Eles são a cura para toda doença material, bem como a fonte de prazer transcendental para a alma saudável que se livrou desta aflição. Vaishnava, por favor, Vaishnavas, por favor, não pense que eu estou tentando exibir minha erudição. Agora meu coração está livre de toda essa espécie de egoísmo. Nasci em elevada família de Brahmanas, estudei todos os sastras e lutei o Sannyasi Ashram, que é o quarto estágio da ordem da vida espiritual. E como resultado, meu orgulho desconhecia limites. Porém, quando me senti atraído pelos princípios Vaishnavas, uma semente de humildade foi plantada em meu coração. E gradualmente, pela misericórdia de todos vocês, Vaishnavas, tenho conseguido desprender-me da vaidade do meu nascimento nobre, do orgulho de minha erudição e da arrogância da minha condição social. Agora sei que sou uma diva desprovida e insignificante. O falso ego que eu desenvolvi por ser brahmana estava me levando à ruína. Minha erudição e minha condição de sannyasi submeto tudo isso diante dos pés de lótus de vocês com muita simplicidade. Vocês podem lidar com este servo de maneira que julgarem melhor. Ao ouvirem as humildes palavras de Vaishnava Dasa, muitos dos sannyasis disseram:
Muitos dos Vaishnavas disseram: melhor dos Bhagavatas, estamos ávidos para obter a poeira dos pés de lótus dos Vaishnavas como você. Por favor, abençoe-me como a poeira dos seus pés de lótus. Você é objeto da misericórdia de Paramahansa Babaji. Por favor, purifique-nos com sua associação. O Shastra diz que se obtém Bhakti mantendo-se na associação de Bhaktas como você. Bhakti tu Bhagavat Bhakta Samgira Parijayate Satsanga Prapiyate Pumbi Sukrate Purva Sanchitana Brihat Naraja Purana 4:33. Bhakti é despertada quando a pessoa associa-se com Bhaktas de Sri Bhagavan. A associação de Shuddha Bhakti somente é alcançada pelo acúmulo de atividades piedosas transcendentais realizadas ao longo de muitas vidas. Nós temos acumulado uma quantidade suficiente de atividades piedosas, os quais encorajam Bhakti Posaka Sukriti, e foi assim que conquistamos a sua associação. Agora, por favor, desta mesma associação, aspiramos a Hari Bhakti. Após os Vaishnavas terem concluído sua demonstração recíproca de respeito e humildade, Vaishnava Dasa sentou-se ao lado da reunião, realçando assim sua dignidade, e sua Harinama Mala parecia brilhar em suas mãos. Naquele dia, um afortunado cavalheiro estava sentado entre os Vaishnavas. Ele havia nascido numa família de brahmanas aristocráticos e também era um Saminda, abastado dono de terras. Desde a infância ele havia estudado árabe e persa e havia conquistado razoável reputação no país, pois havia frequentado a realeza islâmica e era perito em dinâmica de grupo e estratégia política. Embora tivesse desfrutado de sua posição e opulência por muitos anos, isso não trouxe felicidade para ele, e finalmente adotou a prática de Harinama Sankirtana. Quando criança, o cavaleiro havia recebido treinamento em música clássica indiana de alguns dos mais renomados mestres de música de Delhi. Em virtude daquele treinamento, ele julgava-se preparado para liderar o mantra durante a prática de Harinama Sankirtana. Os Vaishnavas não gostavam de seu elegante estilo clássico de cantar. Ele se exibia mostrando um pouco de seu talento musical durante o Sankirtana e, em seguida, na expectativa de reconhecimento, olhava para o rosto dos demais. Continuou a liderar a Kirtana por vários dias, até que passou a experimentar um certo prazer no Sankirtana. Após algum tempo, ele veio a Shigodruma para participar dos programas de Kirtanas Vaishnavas de Navadvip, onde ficou hospedado no ashram de um Vaishnava. Naquele dia em particular, acompanhado por aquele Vaishnava, ele foi para Pradyumna Kunda e ficou sentado no bosque de Malati Madhavi. Ao ver o comportamento humilde dos Vaishnavas entre si e ao ouvir as palavras dos Vaishnava Dasa, sua mente encheu-se de dúvidas. Sendo orador habilidoso, audaciosamente fez a seguinte pergunta perante a reunião dos Vaishnavas. Manusmriti e outros Dharma Shastras afirmam que a casta dos Brahmanas é a mais elevada de todas. Segundo esses Shastras, ritos religiosos, tais como Sadhana Vadana, o canto dos mantras védicos, como Brahma Gayatri, ao amanhecer, meio-dia e ao pôr do sol, são considerados Nitya Karma, deveres eternos, para os Brahmanas. Se essas atividades são obrigatórias, por que o comportamento Vaishnava é contrário a elas? Vaishnava não tem gosto por argumentos mundanos e debates. Se a pergunta tivesse sido feita por um Brahmana propenso a discussões, eles não teriam respondido por receio de se enredarem numa batalha de palavras. Entretanto, como notaram que aquele cavaleiro cantava Harinama com regularidade, disseram em uníssono: ficaremos muito felizes se Paramahansa Babaji Mahashaya responder a sua pergunta. Ao ouvir a ordem dos Vaishnavas, Paramahansa Babaji Mahashaya prestou reverência e disse: grandes almas, se vocês assim desejarem, o respeitoso Bhakta Shri Vaishnava Dasa responderá na íntegra a esta pergunta. Todos os Vaishnavas concordaram com aquela proposta. Ao ouvir as palavras de Shri Gurudeva,
de seu Gurudeva, Vaishnava Das considerou-se muito afortunado e disse humildemente: sou desventurado e insignificante. Não é muito apropriado que eu diga algo diante de uma reunião de tão erudita. Todavia, devo sempre acatar a ordem do meu Gurudeva, e como tenho bebido o néctar das instruções espirituais que fluem da boca de lótus do meu Guru, tentarei lembrar-me disto e falarei na medida em que a minha habilidade permitir. Cobrindo todo o corpo com a pureza dos pés de lótus de Paramahansa Babaji, levantou-se e começou a falar. Shri Krishna Chaitanya é a fonte de todos os diferentes tipos de expansões e avatares. Ele é diretamente o próprio Bhagavan, pleno de bem-aventurança transcendental. O Nivishesha Brahma, sem atributos, que permeia tudo, é refulgência de seus membros, e Paramatma, que reside no coração de todas as entidades, é sua expansão parcial. Que ele nos favoreça, iluminando-nos internamente. O Manu Samhita e outros Dharma Shastras são respeitados em todo o mundo porque estabelecem os códigos e proibições que seguem a linha de pensamentos dos Shruti Shastras védicos. A natureza humana tem duas tendências no que se refere à busca religiosa. A primeira chama-se Vaidhi, aquela que nos impulsiona a seguir as regras e regulações dos Shastras, e a segunda é Raganuga, aquele que nos impulsiona a seguir a atração espontânea da alma por si Krishna. Enquanto a inteligência estiver sob o controle de Maya, a natureza humana deverá ser regulada por regras e proibições. Assim, nessa condição, a natureza Vaidhi com certeza irá ser eficaz. Quando a inteligência estiver liberada das garras de Maya, então a natureza humana não precisará mais ser orientada por regras e proibições. Ao invés disso, será inspirada pelo amor espontâneo. Nesta condição, a tendência Vaidhi deixa de predominar, a tendência Raganuga se manifesta. Esta tendência Raganuga constitui a natureza inata da diva. Ela é o estado aperfeiçoado de seu Svabhava Siddha. É transcendental, Chinmaya, e livre do cativeiro material inerte, Jada Mukha. O relacionamento das divas puras espiritual com o mundo material termina por completo quando Sri Krishna assim o desejar. Até este momento, o relacionamento da diva com o mundo material somente pode ser cessado eventualmente, Kshayamukta. Na etapa de Kshayamukha, a inteligência da diva livra-se da matéria até o ponto de Svarupata. Jadamukti, mas não até o ponto de Vastuta Jadamukhi. Ao atingir a fase de Vastuta Jadamukhi, a diva pura sente o despertar de Raga Mika Vritti, ou o humor dos Raga Miktas, tanto em função da identidade interna, Svarupa, quanto de seu estado constitucional, vasto. Esta Ragatmika Prakriti é a natureza dos residentes eternos de Vraja. A diva que na fase de Kshayamukha segue os passos da natureza Ragatmita é conhecido como Raganuga, ou aquele que trilha o caminho de Raga. É esta condição de Raganuga que as divas devem buscar fervorosamente. Enquanto essa condição estiver ausente, a inteligência humana permanecerá naturalmente apegada a objetos mundanos. Devido a seu missarga, ou falsa natureza adquirida, a diva confunde-se e equivocadamente acha que o apego aos objetos mundanos é seu apego espiritual natural. Svabhavika Anuraga. Nessa etapa, não há apego puro e natural a objetos espirituais. As concepções de eu e meu, sendo duas classes de egoísmos cuja influência é bastante predominante na esfera mundana, levam-nos a pensar, eu sou este corpo, e todas as coisas relacionadas a esse corpo são minhas. Em virtude dessas concepções, é natural sentirmos atração por pessoas e coisas que deem prazer ao corpo material e aversão às pessoas e coisas que impedem o prazer material. Quando a diva
iludida cai sob a influência das semelhantes sensações de apego e aversão, ela julga que os outros sejam amigos ou inimigos. Eles demonstram amor ou ódio de 3 maneiras: saririka, em relação ao corpo material e suas aquisições; samadhika, em relação à sociedade e às ideias sociais; e naitika, com relação à moralidade e à ética. Deste modo, ela se envolve na luta pela existência material. O falso apego por kanaka, ou ouro e coisas que o dinheiro pode comprar, e kamini, qualquer um que satisfaça nossos desejos luxuriosos pervertidos, mantém-nos sob o controle da felicidade e da dor temporárias. Isto é conhecido como samsara, estado em que a pessoa vagueia pelo universo material somente obtém nascimento, morte e frutos do karma em várias condições de vida, umas elevadas, outras inferiores. Divas que estão atadas dessa forma não conseguem compreender facilmente o apego espiritual, Chit Anuraga. Tampouco têm uma percepção ou experiência de tal coisa. Na realidade, este apego espiritual é a verdadeira função, Svadharma, da diva, e também sua eterna natureza. Entretanto, esquecendo-se disto, ela se absorve no apego à matéria, embora seja uma partícula da consciência. Então, ela se degrada. Todas as divas assim enredadas no samsara dificilmente pensam que estão na mesma condição miserável. Pensam que estão nesta condição miserável. As divas atadas por Maya desconhecem completamente essa natureza raganuga. Isto para não falar da natureza ragatmika. A natureza raganuga pode ser despertada nos corações das divas, mas somente ocasionalmente pela misericórdia dos sadhus. Consequentemente, essa natureza raganuga é rara e difícil de ser obtida, e aqueles que estão enredados no samsara são afastados dela por Maya. Bhagavan, no entanto, é onisciente e misericordioso. Ele viu que as divas atadas por Maya têm sido dissuadidas de sua inclinação espiritual. Então, como elas poderão alcançar boa fortuna? Qual é o meio de lembrança de Krishna poderá ser despertado nos corações das divas que estão fascinadas por Maya? Mantendo-se na associação dos sadhus, as divas conseguirão entender que são servas de Krishna, ainda que não exista nenhuma injunção prescrita, segundo o qual a pessoa deve associar-se com os sadhus. Onde está mesmo a esperança de que sadhu sangha, a associação dos devotos santos, seja possível? Por isso ela seja possível. Por isso, seja possível. A associação seja possível ou facilmente acessível para todos. Portanto, se o caminho das regras e regulações Vide Bhakti, sem o caminho das regras e regulações, Vide Bhakti, não poderá haver auspiciosidade alguma para as pessoas em geral. Desta reflexão misericordiosa de Shri Bhagavan, os sastras foram manifestos, e ao surgir por sua misericórdia, o sol dos sastras nasceu no céu dos corações dos antigos rishis arianos e iluminou todas as injunções e regras a serem seguidas pela população em geral. No princípio era o Veda Sastra. Uma parte do Veda Sastra ensina atividades piedosas direcionadas para a obtenção de frutos materiais, karma. Outra ensina o conhecimento direcionado para a liberação, jnana. E outra parte ensina devoção com amor e afeição por Bhagavan, Bhakti. As divas que estão enfeitiçadas por Maya encontram-se em muitas condições diferentes. Algumas estão diretamente estupidificadas, outras
têm um pouco de conhecimento e outras são instruídas em muitos assuntos. Os sastras fornecem diferentes tipos de instruções que são compatíveis com as diferentes mentalidades das divas. Esta diferenciação é conhecida como adhikara ou elegibilidade. Existem incontáveis divas individuais, todas dotadas de inúmeras variedades de adhikaras, as quais subdividem-se em 3 categorias amplas de acordo com as características primárias. Karma adhikari, qualificação para ação piedosa que leva ao ganho material. Jnana adhikari, qualificação para o conhecimento que leva à direção, à liberação. E Prema adhikari, qualificação para o imaculado serviço amoroso a Bhagavan. O Veda Shastra especifica estes 3 tipos de qualificações e estabelece códigos de comportamento apropriados para cada um dos 3 grupos. Assim, o Dharma que os Vedas prescrevem é conhecido como Vaidhi Dharma. A tendência pela qual alguém é impedido a adotar este Vaidhi Dharma é conhecido como Vaidhi Pravriti, e a inclinação de seguir os códigos religiosos dos sadhus. A tendência pela qual alguém é impelido a adotar este Vaidhi Dharma é conhecido como Vaidhi Pravriti, a inclinação a seguir os códigos religiosos dos Shastras. Aqueles que carecem por completo da tendência a seguir as regras dos Shastras são inteiramente avaida, contrários às instruções dos Shastras. Eles envolvem-se com atividades pecaminosas e põem suas vidas a perder com a Vaidhi Dharma. A Vaidhi Karma, ações que desafiam a regulação dos Shastras. Tais pessoas ficam excluídas da jurisdição dos Vedas, sendo conhecidas como mlechas, pessoas pertencentes a uma raça não ariana e incivilizada. Os deveres daqueles enquadrados nos 3 grupos de elegibilidade delineados nos Vedas são descritos de forma ainda mais elaborada no Samhita Sastra dos Rishis, os quais compuseram inúmeros sastras, que seguem os princípios dos Vedas. Os deveres das pessoas aptas ao karma são descritos em 20 Dharma Sastra, compilados por Manu e outros panditas. Aqueles versados em diferentes sistemas filosóficos descreveram a função das pessoas aptas a Jnana nos sastras que tratam de lógica e filosofia. E, por fim, as instruções e atividades para as pessoas aptas a Bhakti foram estabelecidas por aqueles versados nos Puranas e Tantras puros. Todos esses textos são conhecidos como védicos por estarem de acordo com o Veda. Os pseudos filósofos dos tempos modernos que abordam esses sastras, por não perceberem o significado subjacente a todos os sastras, têm tentado demonstrar a superioridade de apenas uma das suas ramificações. Isso tem feito com que inúmeras pessoas caiam num abismo de contenda e dúvidas. Conforme demonstra claramente o Bhagavad Gita, o qual é a deliberação inigualável sobre todos os shastras, o karma, que não visa Jnana, é ateísta e, por isso, deve ser rejeitado. Karma Yoga e Jnana Yoga, que não estão direcionados para Bhakti, também são processos enganosos. Na realidade, Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga formam um único sistema de yoga. Este é o Siddhanta, conclusão védico Vaishnava. A diva confundida por Maya e a princípio forçada a adotar o caminho do karma, em seguida, a diva confundida por Maya é a princípio forçada a adotar o caminho do karma. Em seguida, ela deve adotar Karma Yoga, então Jnana Yoga e por fim Bhakti Yoga. No entanto, se não for demonstrado a ela que estes são apenas degraus diferentes de uma mesma escada, a diva condicionada não poderá elevar-se ao templo de Bhakti. O que significa adotar o caminho de karma? Karma consiste nas atividades que alguém executa com o corpo e a mente enquanto mantém a sua vida. Há 2 tipos de karma: auspicioso, subda, e inauspicioso, subda. Os resultados que a diva obtém ao executar Sudha Bhakti, sua karma, são auspiciosos, ao passo que aqueles que elas obtêm por meio de Ashubha Bhakti são inauspiciosos. A Ashubha Karma também é conhecido como pecado, papa, ou atos proibidos, vikarma. O não cumprimento do Shubha Karma é conhecido como akarma.
Tanto Vikarma quanto a Karma são ruins, ao passo que Subhakarma é bom. Há 3 tipos de Subhakarma: ritos diários obrigatórios, Nitya Karma, deveres circunstanciais, da mítica Karma, e cerimônias executadas por desejo de benefício pessoal, Kamya Karma. Por ser inteiramente egoísta, Kamya Karma deve ser rejeitado. Os Shastras orientam-nos para que adotemos Nitya Karma e Naimítica Karma. Os Shastras consideram o que é digno de ser aceito e o que é digno de ser abandonado, e classificam Nitya Karma, Naimítica Karma e Kamya Karma como sendo karma, ao passo que a karma é kukarma, atividade impia. Não estão incluídos nessa categoria. Apesar de ter sido incluído na categoria karma, Kamya Karma é indesejável e por isso deve ser abandonado. Portanto, apenas Nitya Karma e Naimítica Dharma são verdadeiramente aceitos como karma. Nitya Karma é karma que produz auspiciosidade para o corpo, mente e a sociedade, e o que resulta em promoção a outros planetas após a morte. Todos são obrigados a realizar Nitya Karma, tal como cantar do Brahma Gayatri, mantra nas 3 junções do dia, oferecer orações, usar meios honestos para manter o corpo e a sociedade, ser verdadeiro nos tratos pessoais e cuidar dos membros da família e dependentes. Naimítica Karma é karma que deve ser executado em certas circunstâncias ou certas ocasiões, por exemplo, a realização de rituais em benefício da alma do pai ou da mãe, falecidos, expiação de pecados e assim por diante. Os autores dos Shastras primeiramente examinaram as naturezas dos seres humanos, suas características naturais e qualificações, para então estabelecer no Varna Ashrama Dharma os deveres das castas sociais e das ordens espirituais. A intenção deles era prescrever um sistema em que o Nitya Karma e Naimítica Karma pudesse ser executado de uma forma excelente neste mundo. O ponto essencial dessa organização é o fato de haver 4 tipos naturais de seres humanos classificados de acordo com o trabalho que eles estão qualificados para executar. Classificados de acordo com o trabalho que eles estão qualificados para executar: brahmanas, professores e sacerdotes; kshatras, administradores e guerreiros; vaixas, agricultores e homens de negócios; e sudras, artesãos e operários. Além disso, as pessoas enquadram-se em 4 ordens de estágios da vida, as quais são conhecidos como ashrams: brahmachari, vida de estudante solteiro; grihastra, vida familiar; vanaprastha, afastamento no que se refere a responsabilidades familiares; e sannyasa, vida de asceta renunciada. Aqueles que têm inclinação para karma e vikarma são conhecidos como antidya, párya, e não estão situados em nenhum ashram. O que determina as diferentes varnas são a natureza, o nascimento, atividades e a característica de cada pessoa. Quando o varna é determinado com base apenas no nascimento, perde-se o propósito original do Varnashram. O que determina o ashram são os diferentes estágios da vida, os quais dependem da pessoa estar casada ou solteira, ou ter renunciado à companhia do sexo oposto. A vida de casado é conhecida como Grihastra Ashram e a vida de solteiro como Brahmachari Ashram. O fato de estar separado do cônjuge da família é característica do Vanaprastha e Sannyasi Ashram. Sannyasi é o mais elevado de todos os ashrams e os brahmanas, o mais elevado de todos os varnas. Esta conclusão é confirmada na mais proeminente de todos os shastras, o chamado Bhagavatam, canto 11, capítulo 17, texto 15 e 21. Varnanam nanam nashamanam chagyanam bhumi anusarini asam prakrityo nimam nichai niko tamodama. Os Vajnas e Ashras da humanidade têm naturezas superiores e inferiores de acordo com as partes superiores e inferiores do corpo universal de Shri Bhagavan, dos quais apareceram Samudamasta Pasachan Kisantira Javam
Madbhakti Chajaya Satyam Brahma Prakritya. São qualidades naturais dos Brahmanas: controle da mente, controle dos sentidos, austeridade, limpeza, satisfação, paciência, simplicidade, devoção a Shri Bhagavan, compaixão pelo sofrimento alheio e veracidade. Tejo Balam Drishti Suryam Chili Kakshal Jiraryam Udhyana Stairiam Brahmanyam Asvaryam Ksatra Prakrita Teima Tvaima. São qualidades naturais dos ksatras: a coragem, força física, força moral, heroísmo, tolerância, generosidade, muita perseverança, firmeza, devoção aos brahmanas e soberania. Astikyam dana nistacho adambho brahma sevanam astuti arta pachoi vaishnava prakritya tvaima. São qualidades naturais dos vastas: teísmo, dedicação à caridade, ausência de orgulho, serviço aos brahmanas e um insaciável desejo de acumular riqueza. Shushunam divyagavam devanam chapiya mayaya tata labena santosha shudra prakritya tvaima. São qualidades naturais dos shudras: serviço sincero aos devas, brahmanas e vacas, e a satisfação com qualquer ganho obtido por meio de tal serviço. Asatcham namitam steyam nastikyam sukta vigraha kama krodashchatasaj chanasabhavo nityas Nityayasinam. As características naturais daqueles que pertencem às classes mais baixas e que estão fora do sistema Varnashrama são sujeira, desonestidade, ladruagem, falta de fé no Dharma védico e na existência de uma próxima vida, brigas fúteis, luxúria, ira e cobiça por objetos materiais. Ahimsa chacham asteyam nakama kruda lobata bhuta priya hiteya chadarmojam sarvavanika. São deveres dos membros de todos os Varnas: não violência, veracidade, abster-se de roubar, estar livre de luxúria, ira e cobiça, e esforçar em prol do prazer e bem-estar de todos os seres vivos. Como todos nessa reunião de eruditos conhecem o significado dos shlokas em sânscrito, eu não estou traduzindo. Só gostaria de dizer que o sistema de Varnashrama é a base de Vaidadjivana, a vida que é levada de acordo com as regras e disciplinas religiosas. A proeminência da impiedade de um país mede pelo grau de ausência do sistema Varnashrama no mesmo. Agora vamos analisar em que sentido as palavras Nitya, eterno, e naimítica, circunstancial, foram utilizadas em relação à palavra karma. Se levarmos em conta o significado profundo dos Shastras, podemos constatar que estas duas palavras não foram usadas para referir-se a karma, sentido paramatika, ou seja, aquilo que é relativo à verdade espiritual suprema. Ao contrário, elas foram usadas com o sentido rotineiro, vyavaharika, ou como um sentido figurado, apacharika. Por ser exato, palavras como Nitya Dharma, Nitya Karma e Nitya Tattva só podem ser usadas para descrever a condição espiritual pura da diva. Portanto, no uso genérico da palavra Nitya Karma, Nitya só se aplica ao termo karma no sentido figurado ou atributivo, porque karma, neste mundo, é o meio para se atingir um fim, apenas indicado remotamente na verdade eterna. Na verdade, karma jamais é eterno. Só se pode pensar em karma e jnana como sendo nitya em sentido indireto, quando karma é direcionado para gyama por meio de karma yoga e quando gama é direcionado para bhakti. Jnana é direcionado para bhakti. O canto do Brahmas Gayatri Mantra, ou Sandhya Vandana, pelos Brahmanas, às vezes é descrito como Nitya Karma. Isto é válido tendo em vista que as práticas remotamente direcionadas para Bhakti, através de atividades físicas, podem ser evidenciados como Nitya, mas somente porque visam Nitya Dharma. Na realidade, eles não são Nitya. Este uso é conhecido como expressão metafórica, upachara. Na verdade, o único Nitya Karma verdadeiro das jivas é Krishna Prema. Em termos ontológicos,
Este verdadeiro Nitya Karma é chamado de cultivo espiritual puro, Vishuddha Chit Anusalina, ou atividades direcionadas para restabelecer na consciência transcendental pura. Há atividades físicas que as pessoas naturalmente terá que adotar para alcançar o Chit Anusalina, são auxiliares de Nitya Karma, e por isso não é errado chamá-la de Nitya Karma. Porém, de uma perspectiva absoluta, seria melhor chamar essas atividades de Naimítica e não de Nitya. A divisão de Nitya e Naimítica são feitas de um ponto de vista relativo e não da perspectiva espiritual absoluta. Do ponto de vista da natureza essencial das coisas, o Nitya Dharma das jivas é a prática espiritual pura e todas as outras classes de Dharma são naimítica. Isso aplica-se ao Varnashrama Dharma, deveres prescritos para as castas e ordens de civilização humana. Astanga Yoga, o sistema ótuplo de Yoga, Sankhya Yoga, o caminho do conhecimento, que envolve a pesquisa analítica da natureza espiritual e material, e Tapasya, ascetismo. Tudo isso é Naimítica Dharma, porque a diva não precisa desses dharmas se não fosse aprisionada. Não precisaria desses dharmas se não fosse aprisionada. O estado condicionado em que a pessoa é iludida por Maya é por si mesmo uma causa circunstancial. A função ou obrigação instigada por uma causa circunstancial, nimitta, é conhecida como Naimítica Dharma. Portanto, da perspectiva espiritual absoluta, tudo isso é Naimítica Dharma. Em Naimítica Dharma inclui-se a superioridade dos Brahmanas, seu Sandhya Vandana e a citação de sannyas por eles após a renúncia completa de karma. Todas essas atividades são bastante recomendadas nos Dharma Sastra e são benéficas, considerando-se a qualificação apropriada, mas, mesmo assim, não tem posição alguma no âmbito de Nitya Karma. Vipradvi Satguna Jyotara Vindanabha Paravinda Vimukta Swapachacham Varistam Manita Daspita Manu Vachane Nehitata Brahman Punati Sakulam Natu Burinam. Segundo, pude avaliar um Bhakta que tenha nascido em família de comedores de carne, de cachorro, mas que tenha dedicado sua mente, palavras e atividades a bem aos pés do lótus de Krishna, é superior a um Brahmana dotado de todas as 12 qualidades brahmínicas, mas que tenha se desviado aos pés do lótus de Padmanabha. Semelhante Bhakta, embora de nascimento inferior, pode purificar a si mesmo e toda a sua família, ao passo que o Brahmana, que é todo orgulhoso, não pode purificar nem a si mesmo. As 12 qualidades brahmínicas são veracidade, controle dos sentidos, austeridade, ausência de malícia, modéstia, tolerância, ausência de inveja, sacrifício, caridade, força moral, estudo dos votos, dos Vedas e aceitação de votos. Brahmanas dotados dessas 12 qualidades são, de certo, dignos de honra nesse mundo. Todavia, se um Chandala e um Bhakta ele é superior aos Brahmanas que possuem essas qualidades, mas não tem Krishna Bhakti. O significado é que mesmo uma pessoa nascida como Chandala, mas que foi purificada pelas impressões sanskaras, obtidas por meio de Sadhu Sangha, e agora é um diva ocupado em Nitya Dharma, cultivo espiritual puro, é superior a um Brahmana, que está estabelecido em Naimítica Dharma, mas se abstém do Nitya Dharma, prática espiritual pura. Há 2 tipos de seres humanos nesse mundo: aqueles que estão despertos espiritualmente, o Dita Viveka, e aqueles que estão adormecidos espiritualmente, Anudita Viveka. A maioria das pessoas neste mundo está adormecida espiritualmente. Raras são aquelas que estão despertas. De todas aquelas que estão adormecidas espiritualmente, os Brahmanas são os melhores. Os deveres de Nitya Karma dos Brahmanas, tais como Sandhya Vanda, são os melhores de todos os deveres prescritos para diferentes Varnas. Vaishnava é outro nome para aqueles que estão despertos espiritualmente. O comportamento deles é necessário
é necessariamente diferente daqueles que estão adormecidos espiritualmente. Mesmo assim, o comportamento dos Vaishnavas não é contrário ao objetivo das regras de Smriti, as quais são instituídas a fim de regular pessoas que estejam adormecidas espiritualmente. O objetivo final de todos os shastras é sempre o mesmo. Aqueles que estão adormecidos espiritualmente são forçados a permanecer confinados numa parte específica dos rígidos e rudimentares preceitos dos shastras, ao passo que aqueles que estão despertos espiritualmente aceitam a essência subjacente dos shastras como se fosse um amigo íntimo. Estes dois grupos de pessoas executam atividades diferentes, mas a meta deles é a mesma. Pessoas inaptas poderão achar que o comportamento dos despertos espiritualmente opõe-se ao comportamento das pessoas em geral, mas, na realidade, a meta fundamental desses diferentes padrões de comportamento é a mesma. Da perspectiva dos despertos espiritualmente, as pessoas em geral estão qualificadas para receber instruções relativas à Naimitika Dharma. No entanto, o Naimitika Dharma é uma essência ação purna, incompleto, mishra, adulterado, e atiraste, impermanente, reia, digno de ser rejeitado. Naimitika Dharma não é prática espiritual direta. Ao contrário, consiste de atividades materiais, temporárias, que são adotadas para alcançar práticas espirituais puras. Portanto, são apenas meios para atingir um fim. O meio jamais é completo porque sua função cessa simplesmente numa fase do processo para alcançar a meta final. Por isso, a Naimitika Dharma jamais é completo, sampurna. Por exemplo, o ato de um Brahmana cantar Sandhya Vandana, bem como seus demais deveres, são temporários e sujeitos às regras específicas. Estas atividades não vêm de sua inclinação espiritual natural. Se depois de cumprir esses deveres prescritos por um longo tempo, a pessoa alcança a associação do Shuddha Bhakti, Sadhu Sangha, então ela desenvolve gosto por Harinam. Neste momento, Sandhya Vandana deixa de ser um dever prescrito temporário, direcionado para a aquisição de recompensas materiais, karma. Neste momento, deixa de ser um dever prescrito temporário para a aquisição de recompensas materiais, karma. Harinama é uma prática espiritual completa, ao passo que Sandhya Vandana e outras práticas afins são apenas meios para alcançar essa meta principal e jamais podem ser a realidade completa. Naimitika Dharma é recomendável porque tem como objetivo a verdade, porém, por misturar-se com resultados indesejáveis, mista, posteriormente destina-se a ser abandonado, reia. Somente a realidade espiritual é benéfica de verdade. Embora a diva deva abandonar a matéria e o contato com a mesma, o materialismo é proeminente em Naimitika Dharma. Além do mais, Naimitika Dharma produz uma abundância de resultados irrelevantes que a diva não consegue deixar de se enredar neles. Por exemplo, a adoração de um Brahmana, Ishvara, é benéfica, mas ele tende a pensar: sou um Brahmana e os outros são inferiores a mim. Como resultado de tal egoísmo falso, sua adoração produz resultados prejudiciais. Outro exemplo é o resultado insignificante de praticar sistema ótimo de yoga e a consecução de poderes místicos, os quais são muitas vezes inauspiciosos para a diva. Os dois companheiros inevitáveis de Naimitika Dharma são Mukti, liberação, e Bhukti, gozo material. Porém, a diva deve livrar-se das garras de Mukti e Bhukti, se quiser mesmo atingir seu objetivo verdadeiro, que é o cultivo da realidade espiritual pura, Chit Anusilana. Consequentemente, Naimitika Dharma produz muitas coisas que são desprezíveis para as divas. Naimitika Dharma é impermanente, atirastaya, pois não se aplica a todos os tempos, nem a todas as condições. Por exemplo, as obrigações sacerdotais de um Brahmana, os deveres administrativos ou militares de um Kshatriya e outras ocupações circunstanciais semelhantes são ocasionadas por uma causa particular, e eles cessam quando esta causa cessa. Se um Brahmana nasce como Chandala, em sua próxima vida os deveres ocupacionais brahmínicos deixam de ser o seu Svadharma.
Se um Brahmana nasce como Chandala, em sua próxima vida, os deveres ocupacionais brahmínicos deixam de ser seu Svadharma. Neste caso, estou usando a palavra Svadharma, próprio dever, no sentido figurado. O Naimitika Svadharma de Jiva muda a cada nascimento, mas seu Nitya Dharma jamais muda. O verdadeiro Svadharma da Jiva é Nitya Dharma, enquanto o Naimitika Dharma é impermanente. Pode-se perguntar, o que é Vaishnava Dharma? E a resposta é, Vaishnava Dharma é o Nitya Dharma da Jiva. Quando Vaishnava, Jiva, liberta-se da matéria, ele, em sua força espiritual pura, desenvolve Krishna Prema. Antes dessa fase, quando Vaishnava ainda está atado materialmente, embora desperto espiritualmente, ele só aceita objetos e associações que sejam favoráveis à sua prática espiritual e rejeita tudo que é desfavorável. Desse modo, ele jamais adere cegamente às regras e regulamentos dos shastras. Ele aceita de bom grado as instruções e proibições dos shastras, mas apenas quando são favoráveis à sua prática espiritual, e rejeita tudo que é desfavorável. Desse modo, ele jamais adere cegamente às regras e regulamentos dos shastras. Ela aceita de bom grado as instruções e proibições dos shastras, mas apenas quando são favoráveis em práticas de Haribhajana, e rejeita de imediato aqueles que são desfavoráveis. O Vaishnava é o único amigo verdadeiro de todos e traz auspiciosidade para todas as jivas do mundo. Assim, humildemente termino de apresentar tudo o que tinha para dizer nessa reunião de Vaishnavas. Por favor, perdoe minhas falhas e quaisquer ofensa. Tendo falado dessa maneira, Vaishnava Dasa prestou satsanga pranamos aos Vaishnavas reunidos e sentou-se ao lado. A essa altura, os olhos dos Vaishnavas tinham se enchido de lágrimas, e todos exclamaram em uníssono, muito bem, todas as bênçãos a vocês. Em resposta, os bosques de Gruma ecoaram essas palavras. O cantor Brahmana, que havia feito a pergunta, pôde perceber a verdade profunda de muitos assuntos que apresentados na discussão. Apesar de algumas dúvidas sobre certos pontos terem surgido, a semente da fé no Vaishnava Dharma havia sido significativamente nutrida em seu coração. Com as mãos postas, ele disse, grande almas, não sou um Vaishnava, não estou me tornando Vaishnava por estar ouvindo, mas estou me tornando um Vaishnava por estar ouvindo continuamente Harinama. Se vocês gentilmente me instruírem, todas as minhas dúvidas serão dissipadas. Sri Premananda Das Paramahansa Babaji Maharaj disse bondosamente, de vez em quando você poderá usufruir da associação de Shriman Vaishnava Dasa. Ele é um sábio com erudição de todos os shastras. Anteriormente viveu em Varanasi, onde aceitou sannyasa após estudar profundamente os Vedanta Sutras. Se Krishna Chaitanya, que é o Senhor mais querido dos nossos corações, manifestou-lhe misericórdia ilimitada e atraiu-o aqui para Sri Navadvipa. Agora, além de ser inteiramente versado em todas as verdades da filosofia Vaishnava, ele também desenvolveu profundo amor por Harinama. O homem que havia feito a pergunta chamava-se Kalidas Lahiri. Ao ouvir as palavras de Babaji Maharaj, ele citou ao fundo do fundo do seu coração Vaishnava Dasa como seu guru. Pensou, Vaishnava Dasa nasceu numa família de Brahmana e aceitou Sannyasarashram, logo está apto a instruir um Brahmana. Além do mais, pude testemunhar sua extraordinária erudição no que se refere às verdades Vaishnavas. Poderia aprender muito sobre Vaishnava Dharma com ele. Absorto nesse pensamento, Lahiri Mahashaya prestou Dandavat Pranams aos pés de lótus do Vaishnava Dasa e disse, grande alma, por favor, conceda-me sua misericórdia. Vaishnava Dasa, retribuindo-lhe, prestando-lhe Dandavat Pranam, respondeu, se você não me conceber sua misericórdia, serei plenamente bem-sucedido. Se você me conceder sua misericórdia, serei plenamente bem-sucedido. Ao cair da tarde, todos regressaram aos seus respectivos lugares. A casa de Lahiri Mahashaya ficava em um bosque, num lugar afastado do vilarejo. No centro do Kunja havia uma cobertura natural de trepadeiras Madhavi e uma plataforma elevada com para Tulasi Devi. Havia 2 cômodos, e um em cada lado de Kunja. O pátio era cercado por uma treliça de plantas, tita e muitas árvores.
tais como baê, nima e outras árvores carregadas de frutas e flores. Assim intensificavam sua beleza. O dono daquele bosque era Madhava Das Babaji. A princípio, Madhava Das Babaji havia sido um homem de virtude imaculada, mas, ao manter contato imoral com uma mulher, seu caráter Vaishnava havia sido imaculado e sua prática de bhajana reduzido. Tendo ficado bastante empobrecido, cobria suas despesas com dificuldade, pedindo esmolas em diversos lugares e alugando seu quarto extra, ocupado por Lahini Mahashaya. Naquela noite, Lahini Mahashaya teve o sono interrompido à meia-noite. Então começou a contemplar o significado especial de tudo quanto Vaishnava Dasa Babaji havia explicado. Ao ouvir um ruído do lado de fora, saiu do seu quarto e viu Madhava Dasa Babaji parado no pátio, falando com uma mulher. A mulher desapareceu assim que avistou Lahini Mahashaya, enquanto Madhava Dasa ficou sem ação e envergonhado diante dele. Babaji, qual é o problema? Perguntou Lahini Mahashaya. É o meu infortúnio, replicou Madhava Dasa, com lágrimas nos olhos. Que mais posso dizer? Pobre de mim. Só penso no que fui no passado e que não me transformei agora. Paramahansa Babaji Maharaj tinha fé em mim. Agora tenho vergonha de aparecer diante dele. Por favor, diga-me claramente para que eu possa entender, solicitou Lahini Mahashaya. Madhava Dasa respondeu: a mulher que você acabou de ver foi minha esposa. Logo após aceitar a vida renunciada de Babaji, ela foi para Sripati Sandipura e lá construiu uma cabana às margens do Ganges e passou a residir ali. Depois de muitos dias, fui a Sripati Sandipura. Ao encontrar com ela, perguntei: por que você deixou seu lar? Então ela me disse: desde que não tenho mais o serviço a seus pés, a vida familiar não mais me atrai. Fixei residência nesse Tirtha, lugar sagrado, e estou conseguindo me sustentar pedindo esmolas. Voltei para Godruma sem dizer nada mais a ela. Após algum tempo, ela também veio para Godruma e passou a residir na casa de um pastor de vacas. E todo dia eu a via aqui e ali. E quanto mais tentava evitá-la, mais ela aproximava de mim. Hoje ela está morando no ashram que construí aqui e tenta arruinar-me, vindo à minha casa tarde da noite. Minha má reputação espalhou-se por toda parte e a prática de uma bhajana deteriorou-se seriamente devido ao contato com ela. Sou uma vergonha para a família dos servos de Shri Krishna Chaitanya. Sou a única pessoa desde a época do castigo de Chota Haridasa que merece ser punida. Porém, por serem compassivos, os Babajis de Sigoduma ainda não me castigaram. Porém, já não tenho mais fé em mim. Tendo ouvido essas palavras, Larissa Mahashaya disse: Madhava Das Babaji, por favor, seja cuidadoso. E voltou para o seu quarto. Babaji também se retirou-se e sentou-se. Lahini Mahashaya não conseguiu adormecer. Ele não parava de pensar. Madhava Dasa Babaji caiu por ter resumido a sua vida familiar após denunciá-lo formalmente. Não é correto que eu continue hospedado aqui. Mesmo que não me envolva com uma associação, na certa minha reputação ficará arruinada. E isso fará com que os Vaishnavas puros percam a confiança em mim e parem de me instruir. Na manhã seguinte, bem cedo, ele foi para Pradyumna Kunja, saudou Sri Vaishnava Dasa com o devido respeito e lhe pediu um local no Kunja para hospedar-se. Quando Vaishnava Dasa informou para Paramahansa Babaji Mahashaya sobre essa notícia, Babaji providenciou para que ele fosse acomodado em um kutira ao lado do Kunja. Daí por diante, Lahini Mahashaya viveu naquele kutira e fez um arranjo para tomar prachada na casa de um brahmana que morava ali perto. Assim termina o terceiro capítulo de Jaiva Dharma, intitulado Naimitika Dharma deve ser abandonado.